Pode começar? Bom, bom dia novamente a todos. Estamos voltando hoje para o nosso segundo bloco. E como a gente no primeiro bloco a gente finalizou procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário, agora a gente vai iniciar um novo ponto que não deixa de ser procedimento comum. Okay. E aí, como a gente tinha visto no início das nossas aulas sobre procedimentos no processo penal, a gente viu que o procedimento comum ele pode ser comum ordinário, sumário e qual que é o próximo? Sumaríssimo. E aí, como a gente já fez essa revisão no bloco passado e agora a gente pode fazer agora por meio de vocês diretamente, qual é o critério mesmo estabelecido pelo nosso legislador para definir se um procedimento comum será ordinário, sumário e sumaríssimo? O quanto da pena máxima, abstratamente combinado, respectivo, tipo legal, certo? Então tá bom. Então no caso, vamos colocar aqui rito comum sumaríssimo. Nossa, que emocionante escrever sumaríssimo e não ordinário, né? É sumaríssimo. Lá no 394, só pra gente sinalizar aqui, 394 caput 3 diz que será procedimento comum sumaríssimo nos crimes de menor potencial ofensivo na forma da lei, não é? Mais ou menos isso, não exatamente, mas deve ser isso. Crime de menor potencial ofensivo. Ofensivo nos termos previstos em lei. Mais ou menos. Em lei. E quem é essa nossa lei que disciplina os crimes de menor, as infrações de menor potencial ofensivo na nossa legislação penal? A 9.099 de 95, certo? E essa musiquinha aí? Bom, então, hoje a gente só vai fazer uma introdução bem rápida com relação ao rito comum sumaríssimo, e na próxima aula a gente vai discutir os pontos divergentes e que a jurisprudência, tanto o STJ quanto o STF, tiveram que enfrentar nessa matéria, tudo bem? Então hoje vai ser bem rapidinho mesmo. E nessa lei 9.099, antes dessa lei 9.099 aqui, a gente tem alguma previsão na Constituição em que determina a instituição de juizados especiais cíveis e, no nosso caso, criminais, para lidar com crimes de menor potencial ofensivo? Sim, né? A nossa Constituição, originariamente no artigo 98, inciso 1º, tem previsão constitucional dos juizados especiais, no caso, nossos criminais. Eu vou falar criminais porque é o nosso objeto de estudo. Previsão constitucional do GCRIM. No âmbito estadual, certo? Mas aí alguém vai me dizer, mas a gente não tem as leis especiais, ou os juizados especiais federais, e não é regido por uma lei específica? Mas é que, originariamente, a Constituição não previu os juizados especiais federais. Eles vieram com uma alteração da Emenda Constitucional 22 de 99, com a redação atual da Emenda Constitucional de 45 de 2004. No seu parágrafo 1º, que instituiu, do artigo 98, né? Obviamente. Que instituiu os juizados no âmbito federal. E se aqui no âmbito dos juizados, no âmbito estadual, é a lei 9.099 de 95, qual é a lei que rege os juizados especiais federais? É a 10.259? 10.259 de 2001. Então essa é mais ou menos aí como surgiu, né, os fundamentos da existência dos juizados especiais criminais, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida até aqui? Mas eu tenho. Em relação
relação a... Aí vocês vão me perguntar, então, quando a gente está estudando rito como sumaríssimo, a gente vai estudar tanto a Lei 9.099 de 95 quanto a Lei 10.259 de 2001? Vou dizer não. A gente só vai estudar a Lei 9.099 de 95. Então eu não vou saber lidar com os crimes de menor potencial ofensivo a nível federal, de competência federal? Vou saber. Por quê? Porque o próprio artigo 1º ou 2º da Lei 10.259 de 2001, ela não prevê a disciplina do procedimento no âmbito dos juizados especiais federais e aplica-se subsidiariamente o rito aos atos procedimentais previstos na 9.099 de 95. Então, embora diretamente vamos estudar somente a Lei 9.099 de 95 no que tange ao âmbito do juizado especial criminal, indiretamente a gente também já vai estar, né, aprendendo a dinâmica de como seria no âmbito federal. Tudo bem? Então tá bom. Bom, qual que é a ideia de vocês? Uma curiosidade só. Com a edição da Lei 9.099, com a Lei 9.099 de 95, um diploma legal ganhou, ressuscitou, né? Porque ela estava em desuso, mas com a Lei 9.099 de 95 ela ganhou uma força novamente. Alguém pode me dizer qual foi esse diploma legal? Que, penal, obviamente, que há muito tempo estava quase em desuso, mas com a Lei 9.099 de 95 ganhou um certo boom no âmbito dos juizados especiais criminais. A gente tem um diploma penal legal, obviamente, dentro do nosso ordenamento jurídico, que até a edição da Lei 9.099 de 95, ela estava adormecida, ela estava quase em desuso, mas com a edição dessa lei, ela de certa forma ganhou um boom no âmbito dos juizados especiais criminais. Mas você se refere a uma lei especificamente ou a um instituto? Uma lei. Uma lei? Não. A gente consegue lembrar? Não, a Lei de Contravenções Penais. Porque lá na Lei de Contravenções Penais, lá tem condutas tão arcaicas que nem deveriam ser intervenções do âmbito do direito penal, que quando aconteciam condutas que se enquadravam nas contravenções penais acho que é o Decreto-Lei 3688 de 41, era resolvido na própria delegacia. O delegado nas 4 salas chamava, enfim, perturbação da tranquilidade, perturbação do sossego, alheio, etc. Jogo do bicho, também uma contravenção penal, e, enfim, vias de fato, que é menos, um pouquinho quantitativamente em relação à lesão do bem jurídico, é menos que lesão corporal, né, etc. Então, essas condutas que antes eram resolvidos ali, né, com o delegado eventualmente, e morria por ali, passaram a ganhar força, passaram a ser bastante utilizados quando da edição da Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque a gente vai ver que é dever do delegado, que é a autoridade policial, que quando recebe uma notícia, lavra um termo circunstanciado, ele remeta obrigatoriamente para os juizados especiais. Então, que se vire lá no âmbito dos juizados especiais, lá nas audiências preliminares, etc, etc, etc. Ok? Então, só pra gente lembrar aqui desse pequeno detalhe e que que na verdade só desse diploma legal da contravenções penais, que antes não era tão, ficou um bom tempo adormecida, mas que com a Lei 9.099 de 95, né, as pessoas relembraram desse diploma aí. Vamos fazer uso, né, já que está aí disponível. E a cada confusão, cada caso concreto em relação à perturbação do sossego alheio e perturbação da tranquilidade que vocês não conseguem nem imaginar de tão surreal, mas tudo bem. Então era só para fazer esse comentário. Mas a pergunta agora é: o que está sujeito no âmbito do GCRIM? Vocês já me disseram que é um crime de menor potencial ofensivo. Mas o que é um crime de menor potencial ofensivo? Quem nos dá esse conceito? Alguém nos dá esse conceito? Dá, né? Quem dá? O artigo 61
Artigo 61. Bom, eu não vou ficar repetindo Lei 9.099 porque a gente só tá falando dela, tá bom? Artigo 61, que diz: são crimes de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais. E crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, cumuladas ou não com multa. Então, somente são essas contravenções penais, todas, ok? E crimes cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, cumuladas ou não com multa, é que serão considerados crimes de menor potencial ofensivo para fins de incidência da Lei 9.099 de 95, certo? Mas antes disso, antes da gente entrar nesse âmbito, a gente tem algumas diretrizes a serem observadas no âmbito do Juizado Especial Criminal, certo? Que está lá no artigo 62. Quais são os nossos princípios orientadores? Aqui: oralidade, informalidade, celeridade. Tem mais, né? Economia processual. Mas atenção, né? Porque a simplicidade... Acho que azul também fica legal no quadro. E o vermelho fica terrível. A simplicidade... Ela veio por meio de uma alteração desse ano, se não me engano foi 9 de janeiro, de uma lei de 2018 desse ano, que foi a Lei 13.613. Acho que é essa, deixa eu conferir. É 603. Isso, né? De 9 de janeiro de 2018. Então, esse daqui foi incluído recentemente, certo? Então, atenção, né? O princípio que foi mais recentemente incluído para orientar o âmbito de atuação da Lei 9.099 de 95 em todos os seus institutos ali presentes foi o princípio da simplicidade. Só para a gente ter uma ideia, assim, em termos práticos. Bom, a gente vai discutir muitos dos institutos na Lei 9.099 no âmbito dos juizados especiais criminais. A gente vai sentir muito a incidência desses princípios aqui em razão dos atos, dos institutos que a gente vai estudar. Por exemplo, a oralidade. Ela é muito presente porque quase todos os atos procedimentais são de forma oral, certo? E também, em relação à informalidade, um exemplo. Bom, a gente viu que a Lei 9.099 de 95, ela adota, por exemplo, o princípio da instrumentalidade das formas. Né? Se um ato preencher a sua finalidade, mas feita de forma não prevista em lei, ela, né, vai ser aproveitada da forma como foi feita, certo? Em termos gerais, essa ideia do princípio da instrumentalidade das formas. E um exemplo de celeridade. Bom, os atos serão registrados apenas os atos essenciais. A intimação poderá ser feita por qualquer meio que seja hábil a realizar esse ato, por exemplo. E economia processual. Eles andam meio juntos, né? A oralidade e a formalidade também andam meio juntos. E a simplicidade também. A gente vai ver, por exemplo, que a sentença do juiz do GCRIM não precisa ser a mesma exatamente nos moldes da sentença do juiz da vara comum criminal. Tem alguns detalhes que é dispensáveis, etc. e tal. Então, são esses princípios aqui que vão orientar nosso estudo hoje, quando a gente trata do rito comum sumaríssimo no âmbito da Lei 9.099 de 95, tudo bem? Então, tá bom. A gente vai começar agora. Importante. Quais
são as finalidades da lei? Toda vez que a gente vai aplicar a Lei 9.099, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, reparação do dano à vítima. E segundo, aplicação de pena não privativa de liberdade. Não privativa de liberdade. Então, essas são as duas principais finalidades definidas pelo nosso legislador quando da interpretação da Lei 9.099 de 95. Tanto é que os institutos despenalizadores criados por essa lei, elas levam em consideração essas duas finalidades. Tudo bem para vocês? E então a gente vai começar agora a estar um pouquinho melhor ela. Mais uma pergunta número 1, alguém poderia me falar? No caso de concurso de crimes, como verificar se vão ser... Como verificar se o caso em que há 2 ou mais infrações penais será de competência do GCRIM ou não? No caso de concurso de crimes. Tá. Concurso de crimes. Como eu avalio o concurso de crimes? É GCRIM? Não é GCRIM. E aí, vocês têm alguma ideia de como eu poderia analisar isso? Sim, a soma das penas máximas. Se elas ultrapassarem o quanto? 2 anos. Se a soma delas, soma das penas máximas abstratamente combinada ao tipo legal for igual ou inferior a 2 anos, é GCRIM. Sim. Agora, se elas ultrapassarem 2 anos, não é GCRIM. E os autos são remetidos para o juízo comum, certo? Essa questão da remessa a gente vai ver com um pouco mais de cuidado. Mas é isso. A gente verifica a soma das penas máximas abstratamente combinadas ao tipo legal e se elas juntas continuarem dentro do limite de 2 anos, continua sendo competência do GCRIM. Se ultrapassarem, os autos são remetidos para o juízo comum criminal. Então, a pergunta que se faz é... é claro que eu estou falando isso aqui de crime de menor potencial ofensivo, que ambos são crimes de menor potencial ofensivo, certo? Mas você poderia me perguntar, e se em razão da conexão ou da continência, um crime de menor potencial ofensivo vai junto com um crime não menor potencial ofensivo, um crime comum, na vara comum? Como lidar com essa situação? Quando você tem 2 tipos penais, um deles é de crime de menor potencial ofensivo e o outro não. Mas em razão da conexão, eles são processados juntos. Ou da continência. Vai para a vara comum. Mas a pergunta que se faz, como o juiz da vara comum vai lidar com isso? Então, no caso em que for tribunal, vara comum, crime de competência. Se for rito do tribunal do júri, por exemplo, que é vara comum, ou um crime de competência da vara comum mesmo, criminal,
comum, elas estiverem juntas com uma infração de menor potencial ofensivo, elas vão junto. Elas vão junto para a vara comum, né? Vara criminal. Mas a pergunta que se faz: o juiz lá da vara criminal comum, ou que está lá presidindo o caso no tribunal do júri, o que ele vai fazer com essa infração de menor potencial ofensivo? Ele vai aplicar os institutos da Lei 9.099 de 95. Então, ele vai aplicar a lei, os institutos da Lei 9.099 de 95. Ou seja, se essa infração de menor potencial ofensivo, por exemplo, que a gente vai ver isso com mais detalhes, foi uma lesão culposa, uma ação penal pública condicionada à representação, que permite a composição civil das partes e permite o oferecimento da transação penal, o juiz, com relação a esse delito, é claro, se o sujeito fazer jus aos requisitos legais também, ele poderá aplicar esses institutos previstos na Lei 9.099 de 95, tudo bem? Então, embora eles vão junto por conexão ou por continência, quando chegar lá na vara comum criminal, o juiz, em relação à infração de menor potencial ofensivo, poderá valer dos institutos previstos na Lei 9.099 de 95. Tudo bem? Tá bom. Então, isso tem previsão, tá? O artigo 60, parágrafo único. Da Lei 9.099 de 95. Alguém consegue imaginar aqui, só a título de exemplo, pra gente não ficar só no abstrato, 2 crimes de menor potencial ofensivo que juntos ainda continuam sendo competência do GCRIM? Eu imaginei 2, né? Aí tem que ver a pena. Qual que é a pena até 6 meses? E se fosse então perturbação do sossego que você falou? Sossego? Do sossego que é 6 meses, mais ameaça que também é até 6 meses. 6 meses, 6 meses, 1 ano. Então, embora haja concurso de crimes, considerando que 6 meses mais 6 meses em tese é 1 ano, e 1 ano em tese é menor que 2 anos, então continuaria a competência do GCRIM para processar e julgar os 2 delitos. No caso, as 2 infrações penais, né? E aqui, um caso que 2 crimes que isoladamente são de menor potencial ofensivo, mas que junto a pena máxima ultrapassa 2 anos. Alguém pode dar um exemplo? Do caput de 129, não é? O caput de 129 é de 1 a 3 meses, não é? Ou a 1 ano? Peraí. 129? Eu penso... de 3 meses a 1 ano. Então, 2. Então, vamos colocar aqui o 333, que é desobediência. 330, desobediência. Desobedecer a ordem legal até 6 meses. Mas resistência, que é até 2 anos. Se ele responder por resistência e desobediência, claro que aqui em contextos fáticos diferentes, porque juntos é possível, né? A questão da consunção, enfim, outro rolê. Mas considerando que é possível em contextos fáticos diferentes, mas processados nos mesmos autos, desobediência e desacato, por exemplo, então, embora isoladamente sejam delitos de menor potencial ofensivo, juntos as penas máximas ultrapassam 2 anos, e embora sejam delitos de menor potencial ofensivo, não será competência do GCRIM, será remetido os autos para a vara comum. Tudo bem para vocês? Então a gente pode seguir. E seguir significa identificar na Lei 9.099 os institutos despenalizadores trazidos por ele. Institutos despenalizadores.
da Lei 9.099. Alguém dá um exemplo aí? Fácil? Suspensão condicional do processo. Vou colocar aqui. O pessoal da cesta básica. Não, cesta básica não. Mas a pessoa cumpre prestação de serviço à comunidade a título de quê? Qual que é o benefício? Boa, Tati, do processo. Nossa, tô torta aqui do processo. Transação penal. Esses são os mais conhecidos, certo? Que a gente lembra de cabeça. Mas tem mais dois, vai. Composição civil dos danos. Salvo engano, é o artigo 74. Opa! Tá certo. Doida. A transação penal, artigo 76. E a suspensão condicional do processo, artigo 89. E também trouxe uma novidade, que foi a questão da representação do ofendido em alguns crimes específicos, representação do ofendido. Salvo engano, foi no artigo 88. Então, esses daqui foram os institutos trazidos pela Lei 9.099 com o intuito de evitar a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Certo? E aí a gente vai estudar cada uma delas hoje de uma forma bem simples, bem assim, básica, e na próxima aula a gente vai trazer todas as dificuldades, todas as divergências que a jurisprudência deparou com a Lei 9.099. E essa Lei 9.099, ela é muito presente nas provas, tanto da Defensoria Pública, mas também como magistratura e promotoria, para promotor de justiça, né, Ministério Público. Por quê? Porque ela traz diversos aspectos distintos, no seguinte sentido: já foram cobradas dezenas de aspectos diferentes da própria lei só no âmbito do Juizado Especial Criminal. Então, mudou umas circunstâncias, e aí se pergunta: caberá ainda a transação penal? Caberá a suspensão condicional do processo? A quem cabe oferecer transação penal? A quem cabe a suspensão condicional oferecer a suspensão condicional do processo? E a que tipos de ações penais é possível oferecer cada um desses institutos? E se esses institutos são aplicáveis a todos os tipos de ações penais ou não? E como que eles se dão em determinados contextos específicos, especialmente porque muitas leis penais especiais, 4 aqui de cabeça, fazem menção à transação penal e suspensão condicional do processo, mas eles alteram, eles adicionam muito mais às vezes algum elemento, algum requisito plus para que seja possível a aplicação da suspensão condicional do processo na transação penal e em legislações penais especiais. E também tem legislações penais especiais que vedam a aplicação da Lei 9.099 de 95. Então tem todas as formas aí para a gente discutir e seguir em frente, ok? Então esse daqui a gente vai começar uma por uma, e hoje de uma forma bem rápida, e depois a gente vê o procedimento. Poderia faltar a composição dos danos civis. Dos danos civis. Dos danos, né? Não. Composição civil dos danos. Vou colocar. Composição civil dos danos. Artigo 74. Dos danos. Artigo 74, se não me engano, conferei. Primeira pergunta: a composição civil dos danos cabe para todos? Para todos os tipos de ações penais? Quando não cabe composição? Quando é que cabe e quando é que não cabe? Para fins dos efeitos previstos na Lei 9.099 de 95. Ela cabe para quem? A ação penal privada cabe? E a ação penal pública cabe?
Quando? Pena até 2 anos. Não tem relação ao número, o quanto da pena. Tem relação à natureza da ação penal. A ação penal pública condicionada à representação. É só nessas duas hipóteses em que os efeitos da composição civil, o acordo de composição civil dos danos, gera seus efeitos. Então, não cabe composição civil dos danos para fins de efeitos da Lei 9.099 em ação penal pública incondicionada. Então, só é possível aqui, ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação. Certo? E a pergunta é, então, uma vez... essa composição civil aqui, ela pode ter um conteúdo variado, viu? Geralmente as pessoas querem saber de din-din, né? De verdinho. Especialmente quando assistidos por advogados não criminalistas. Então é sempre a conversa. Então, doutora, qual é a proposta do seu cliente? Né? Qual é a proposta? E eu atuei no Juizado Especial Criminal por muito tempo, como defensora da ativa lá na minha comarca da cidade onde eu morava. E lá a composição civil dos danos não necessariamente, dificilmente envolvia pecúnia, dinheiro, né? Às vezes fazia sentido quando era crime de dano, a pessoa destruiu a porta do carro, quebrou o computador da pessoa por, enfim, outros motivos, vários. Então aí a gente consegue ver uma composição no termos de reparação mesmo. Mas, por exemplo, se é uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade, faz sentido em primeiro lugar pensar em dinheiro? Sim. Qual é a tua proposta para o meu cliente, doutora? É isso. Eles perguntam assim, os civilistas, né? Em especial. Nenhum preconceito, tá, gente? Eu também atuo no civil, mas... Enfim, é que no criminal é um pouco mais rolê, né? Digamos assim. Mas o que acontecia em contravenção de perturbação da tranquilidade, perturbação do sossego alheio, enfim, injúria, difamação... Geralmente, o que valia a pena na questão de perturbação, por exemplo, é uma questão tão boba, assim, sabe? Que não deveria chegar no judiciário. Tipo, elas fazem um compromisso, uma composição das partes, consistendo em cada uma seguir a sua vida. Sabe? Coisa assim? Tipo, não mete... Não fala... não intervém, assim, nunca mais faça nada que tenha relação comigo. Então, tipo, cada um segue a sua vida. Simplesmente isso. Um acordo de... acho que era escrito assim, acordo de boa convivência. Poxa, a gente precisa chegar na justiça criminal pra fazer uma composição de boa convivência. Assim, as pessoas precisam, né? Algumas pessoas necessitam, uma necessidade suprema em relação a isso. Mas, assim, eram coisas assim que você não consegue monetarizar isso, né? Um acordo de boa convivência. Mas, em relação aos crimes patrimoniais, objeto de ação do âmbito do GCRIM, como crime de dano, por exemplo, até faz sentido você restituir um computador novo, você pagar as despesas que eu tive com o carro, com a janela quebrada. Nossa, tem de tudo. Enfim. Então faz sentido, em tese. Então, portanto, só para voltar, então é somente nesse tipo de ações penais é que cabe os efeitos da composição civil dos danos, tudo bem? Então, uma vez feita essa composição civil dos danos e tendo uma ideia como isso acontece na prática, apenas rapidamente, ainda que rapidamente, na verdade, a pergunta é, uma vez feita a composição civil dos danos, qual é a consequência jurídica? Alguém pode me dizer? Gente, lembrando que a composição civil dos danos, no procedimento a gente vai ver isso mais de forma mais detalhada, mas a composição civil dos danos dá uma fase pré-processual, né? No que a gente chama de audiência preliminar, que a gente vai ver. Mas aqui a gente está usando os estudos de forma separadamente. Qual é a consequência? Você nunca poderia me dizer isso. Se eu disser a você, é uma fase pré-processual e a suspensão condicional do processo, ele suspende o processo, em tese deveria suspender o processo precisa existir. Para suspender, é preciso suspender algo que já existe. E aqui a gente nem tá falando de processo ainda, porque lembra quando nos nossos primeiros encontros a gente viu, quando é que começa o processo, quando é que enfim, né, com o recebimento da denúncia, né, lembra? A renúncia Seria a renúncia tácita
De fazer a denúncia ou queixa, não é isso? Renúncia tácita do quê? O direito de queixa. Ao direito de queixa ou representação. Ou representação, certo? É só olhar aqui, né? Nós estamos na ação penal privada e a ação penal pública condicionada à representação, que dá à pessoa particular, na ação penal privada, por ser titular, de oferecer queixa-crime mediante advogado constituído, e na ação penal pública condicionada, oferecer a representação para que o Ministério Público ofereça eventual denúncia, se presentes indícios de autoria e materialidade, a gente já viu isso com muitos detalhes. Então, é uma renúncia tácita ao direito de queixa e de representação. E qual que é a natureza jurídica da renúncia mesmo? Qual que é a natureza jurídica da renúncia para fins penais? Não é uma causa de extinção da punibilidade? Então, consequência final, extinção da punibilidade. Nos termos do artigo 107, o famoso 107, e salvo engano, acho que é o inciso 5º, confere lá. Ninguém achou estranho quando eu disse, a gente viu o quê? A gente já viu o rito comum ordinário. A gente já viu ação penal anteriormente a isso. E ninguém tá achando estranho quando eu disse pra vocês que uma vez feita a composição civil dos danos, a consequência jurídica é a renúncia tácita ao direito de queixa ou representação, e isso leva à extinção da punibilidade. Tem uma pena nesse processo, isso? Não tem pena aqui, né? Não, mas se extinção da punibilidade, em tese. Sim, mas essa causa de extinção da punibilidade, ela é antes de um processo e o sujeito ainda não recebeu uma pena. Porque é possível outras causas de extinção da punibilidade em que o sujeito já está cumprindo pena. Por exemplo, prescrição. Ninguém achou estranho? Tá todo mundo achando, tipo, tá ok, vambora. Tá ok, é isso, eu não sei. Ninguém se sentiu mal? Sentiu incomodado, assim? Quando a gente viu a questão da renúncia? Porque a gente estudou renúncia, um dos institutos lá na ação penal privada, né? Eu escolhi alguns institutos, a gente estudou renúncia. E ninguém achou? Ninguém tá incomodado? Deveria estar. Eu estou incomodada, mas não sei a razão, né? Mas só pra gente fazer uma observação, assim, talvez só por título de curiosidade, mas é que a composição civil dos danos, ou a reparação e indenização, digamos assim, se é que a gente pode dizer, na renúncia, ela não, no caso do Código Penal, ela não ocasiona a renúncia tácita, né? O que é renúncia tácita? Renúncia tácita é a prática de um ato incompatível com o interesse de prosseguir um feito em desfavor de alguém. E lá no parágrafo único do 104 do Código Penal diz que eventual indenização de danos, ou enfim, no sentido de composição mesmo, não constitui hipótese de renúncia tácita. Então, a Lei 9.099 de 95 tratou isso diferente, né? Ele disse sim, no âmbito dos juizados especiais criminais, a composição civil constitui uma hipótese da renúncia tácita ao direito de queixa e de representação, o que é de forma oposta previsto no parágrafo único do 104, que em regra geral a questão da composição civil dos danos ou a questão da indenização não constitui renúncia tácita. Então assim, só pra gente lembrar desse detalhe. 104 parágrafo único. Que diz lá, a gente pode até ler: importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Então, só pra gente fazer essa conexão entre as matérias, certo? Mas então tá, mais um detalhezinho aqui. Essa composição civil dos danos, ela, se aceita, gera extinção da punibilidade e a audiência lá encerra por lá mesmo. Mas essa aqui, qual é a natureza jurídica da sentença? O que é da natureza jurídica da sentença do juiz quando da composição do civil dos danos entre as partes? O juiz homologa a sentença ou homologa a composição.
E a natureza jurídica é meramente declaratória, né? Mas essa sentença do juiz aqui, que valor jurídico ela tem? Ela faz Título executivo. Título judicial executivo. E aí? Diz que o que significa dizer isso? Significa dizer que, embora haja extinção da punibilidade do ofendido, se ele não cumpre a composição feita que gerou a extinção da sua punibilidade, o que cabe ao ofendido? Porque o ofensor teve a sua extinção da punibilidade lá e acabou. E o que cabe ao ofendido se o ofensor não cumprir a composição civil dos danos feita entre eles, e considerando que a sentença do juiz que homologa essa composição tem natureza de título judicial, título executivo? Executa no juízo civil respectivo. Mas a questão penal acabou. Certo? E essa sentença do juiz que homologa essa composição civil, ela é irrecorrível, viu? Por expressa previsão legal. Irrecorrível. Então, não tem jeito. Feita a composição civil, tá feita. Quer dizer, homologada pelo juiz, morre por aí. Mas é claro que na composição civil dos danos, na audiência, às vezes as partes podem chegar a uma composição que o ofensor, ele não vai ser responsabilizado pela integralidade dos danos, digamos assim. Sei lá, foi a quebra de um computador, crime de dano, digamos assim, poderia ser enquadrado no 163 do Código Penal, e ele diz assim, considerando que o ofensor ele não tem muitas condições financeiras, ele pode pagar 80% do valor do prejuízo da vítima. Ele pode aceitar essa composição civil, a vítima. Então, o que significa dizer que uma composição civil dos danos de em tese parcial também gera extinção da punibilidade, viu? A gente pode seguir? Gente, eu tenho a impressão que o tempo aqui passa voando, sabia? Eu acabei de olhar pro relógio, era meio-dia, agora são 1 hora. Quase 1 hora. E a intenção da última aula era só as divergências, mas vamos ter que... E aqui a segunda questão que a gente colocou aqui é a representação do ofendido. Depois a gente vai colocar isso numa linha do tempo também. Mas por hora... Artigo 75, eu acho. 75, isso aí. E aqui muita coisa vocês podem me dizer. Bom, primeiro, a gente pode colocar aqui a observação do artigo 88 da Lei 9.099. O que o artigo 88 trouxe para nossa legislação? Trouxe que as lesões corporais leves e culposas serão ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, até a Lei 9.099 de 95, elas eram ações penais públicas incondicionadas. Então, a gente coloca aqui, lesão corporal leve ou culposa passam a ser ação penal pública condicionada à representação. Certo? Mas mais do que isso, a Lei 9.099 de 95, ela trouxe um momento apropriado para ser realizada essa representação do ofendido. E qual foi esse momento? Qual que é esse momento?
que a gente poderia... Enquanto vocês vão pensando, em 1 minuto eu vou fazendo uma linha do tempo aqui. Então, 1 minuto para pensar, né? No sumarismo, a gente vai ver que tanto a composição civil quanto a transação penal ocorre numa audiência chamada audiência preliminar. Preliminar por quê? Preliminar, a gente pode colocar com uma referência para a gente talvez ter um certo norte, antes da existência de um processo propriamente dito, certo? Então, aqui na representação, a questão da representação, ela é feita durante a audiência preliminar. Quando frustrada a composição civil dos danos, certo? Porque se houver a composição, a audiência encerra por ali. Durante e ante a frustração da composição. Da composição civil dos danos. Então, esse é o momento apropriado, previsto pela Lei 9.099, para oferecimento da representação. É porque, uma vez não havendo a composição civil entre as partes, o juiz, ou a conciliadora, possivelmente, né, porque o juiz vai estar em outro gabinete, em outra sala, vai perguntar: bom, já que restou infrutífera a composição entre as partes, eu gostaria de saber. Ele vai perguntar: fulano, que é a pessoa vítima, ofendida, você tem interesse em prosseguir no feito? Ela pode falar sim, pode falar não. Então, esse é o momento adequado, apropriado, segundo a Lei 9.099 de 95, para fazer essa representação. Mas eu queria perguntar para vocês: a gente já viu a questão da representação, não vimos? Quando a gente viu a ação penal pública, a condição da representação. E aí, o que aconteceu? O que acontecia, quer dizer? Quando é que a vítima representava contra o ofendido? Quando ela fazia o quê? Quando ela ia na delegacia, contava os fatos e blá, blá, blá. A gente viu que a representação, ela não tem forma definida, né? Ela pode ser de forma escrita, oral, desde que o interesse esteja ali manifestado. Então, você poderia me dizer: tá, mas quando ela foi lá na delegacia e representou e demonstrou interesse em prosseguir no feito, ela já não representou? Sim, ela já representou. Então, quer dizer que a vítima pode representar antes desse momento aqui? Pode. Mas eu só coloquei isso aqui, é o momento apropriado previsto pela Lei 9.099, certo? Mas isso não impede que a vítima possa expressamente retratar, ou deixar de representar antes desse momento, que é antes da audiência preliminar, certo? Mas então, de outra maneira, da mesma forma, se a vítima não manifestar interesse nesse momento aqui apropriado, segundo a Lei 9.099, opera a decadência? Ela perde o direito de representar, uma vez não feita aqui nesse momento, durante a audiência preliminar, ante a frustração da composição dos danos civis, ou civil dos danos? Não, né? Ela não perde. Por quê? Porque qual é o prazo? O prazo decadencial é previsto por lei, né? No Código de Processo Penal, se não me engano, artigo 38. Então, não impede que seja feita posteriormente. Desde que observado o prazo legal. Desde que observado o prazo legal, que é a decadência, né? O prazo legal decadencial, que é 6 meses a contar da autoria dos fatos, salvo engano, de artigo 38 do CPP. Quando resta infrutífera a composição civil das partes e a conciliadora pergunta para a vítima ou para o ofendido ou ofendido se ela tem interesse em prosseguir no feito, ela pode dizer sim
E aí dá seguimento no feito. Ela pode dizer não. E se ela disser não, a gente já sabe qual é a consequência, né? Qual é a consequência? Não tenho interesse em representar. Renúncia expressa ao direito de representação também é causa extintiva de punibilidade, tal como a renúncia, certo? Ou ela pode dizer: como que isso acontece na prática aqui, ó? Só por curiosidade. Essa parte aqui não impede que seja feita posteriormente, desde que observado o prazo legal. Alguém já foi numa audiência em que aconteceu isso aqui? Como assim na prática alguém fala assim? Alguém fala assim, isso não impede que eu possa fazer isso posteriormente e tchau? Como em termos práticos a gente vê isso na audiência assim acontecendo? A gente costuma dizer assim, na prática. Quando a conciliadora pergunta, né, para a vítima ofendida ou ofendido, diz assim: você tem interesse em prosseguir no feito? Aí a pessoa diz: olha, não, mas eu requeiro que fique em arquivo provisório. O que é esse arquivo provisório? Existe arquivo provisório expresso na lei? Não. Mas isso é uma prática, digamos assim, interna. O que significa o arquivo provisório? Significa, agora eu não tenho, pode deixar na gavetinha lá. Mas, se durante o prazo decadencial essa pessoa dita ofensor ou ofensora voltar a praticar algum ato, etc e tal, então ao invés de você ter que ir na delegacia narrar um novo TC, não, você simplesmente volta lá na secretaria do juizado e diz: tenho interesse em prosseguir no feito. Mas até quando você pode dizer isso? Até não operar o prazo decadencial de 6 meses, a contrário da autoria do autor dos fatos. Certo? Então quando você fala assim, quando alguém está no juizado assim, como que está o seu processo? Tá no arquivo provisório. O que é isso? Não é, arquivo provisório não está na lei, né? Mas é uma prática interna de que, no seguinte sentido: olha, agora está tudo certo com a vítima ofendida e o ofensor. Mas pode ser que durante o prazo decadencial não fique tão certo assim, não continue certo, digamos assim. E aí, é isso, né? Pro ofendido, a vítima, evitar de logo aqui na audiência, dizer que não tem interesse na representação, mas futuramente, eventualmente, possa ter um novo problema com o mesmo ofensor, em relação ao mesmo fato, digamos assim. Então, ao invés de ele ter que ir lá na delegacia e ter que fazer um novo TC, porque quando ele renuncia expressamente, a gente já viu que xinga a punibilidade. Ele diz que requer que os autos aguardem no arquivo provisório. Que significa isso, em termos técnicos? Que os autos vão ficar na gavetinha até que opere o prazo decadencial. Se durante esse prazo decadencial nada mais ocorrer entre as partes, opera a decadência e o juiz reconhece a extinção da punibilidade pela decadência, né? Porque a decadência também é uma causa extintiva de punibilidade. E seria isso, essa ideia da representação. Alguém tem alguma dúvida? Mas disse para vocês que o artigo 88 da Lei 9.099 tornou a lesão corporal leve e culposa como ação penal por condição da representação. Mas a gente tem que lembrar que na Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa continua sendo o quê? Ação penal pública e incondicionada. Inclusive a gente tem uma súmula, né? Súmula 542 do STF. O que diz a súmula 542 do STF? Diz: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Certo? Então lembrar disso. Lembrar que esse é um momento simplesmente sugerido como mais apropriado pela lei, mas não impede que a vítima renuncie ao seu direito de representação antes da audiência preliminar ou depois, desde que não tenha operado o prazo decadencial. E a pergunta é, então, se a pessoa sabe disso e a audiência preliminar ela é designada após esses 6 meses aqui, porque a audiência preliminar foi tida como o momento mais adequado pelo legislador da Lei 9.099 de oferecer a representação. Mas, e se você não representou lá na delegacia, sabe, por motivo porque
Porque pode dizer, a pessoa disse não ter interesse no prosseguimento do feito. Tem isso também, tá? O ofendido diz que não tem interesse no prosseguimento do feito, só quis registrar. Beleza. Mas mesmo assim é designada essa audiência. E se ele verificar, ele mudar de ideia e falar assim, eu quero saber, na audiência preliminar, eu vou querer prosseguir no feito. E ele verifica que essa audiência preliminar vai ocorrer numa data posterior ao prazo decadencial. O que ele precisa fazer? Ele precisa expressamente declarar o interesse de prosseguir no feito. Se ele não fez isso lá na delegacia, porque a gente já viu que geralmente a pessoa faz isso logo na lavratura do TC, por exemplo, no nosso caso, no âmbito do juizado especial criminal. Certo? Então, ter esse cuidado de que tem um momento apropriado pela lei, mas você pode fazer antes, pode fazer depois, com essa ressalva aqui, e que se a audiência preliminar foi designada após, que a audiência designada preliminar, ela vai ser após esse prazo aqui, porque o prazo decadencial não se suspende e nem se interrompe, ele está correndo. Só é necessário, então, que a vítima ofendida ou ofendido, ele represente de forma expressa se anteriormente não tenha feito isso lá na lavratura do TC, certo? Então, a gente já está no horário, eu acho, né? Muito mais além do horário, 1h12. Mas então que a gente pode fazer de duas uma, né? A gente encerra aqui hoje, mas na próxima aula eu ainda vou falar um pouquinho sobre transação penal e suspensão condicional do processo, as coisas mais gerais. Então não sei se vai dar tempo. E depois as questões divergentes. Talvez a gente precise mais de uma aula, não sei se vai ter disponibilidade de vocês. Mas aí a gente termina. E se a gente tiver uma... Possivelmente, porque eu acho que eu consigo terminar. Não sei se eu consigo terminar. Eu sempre falo que eu vou conseguir terminar e nunca termino, né? Então, isso nem vou falar que eu vou terminar. Mas a pretensão é terminar isso daqui. Porque é o seguinte, gente. A lei dos juizados especiais criminais, lei 9.099, se a gente demorou 4 aulas aí para terminar rito comum ordinário, e a gente viu que tinha muito entendimento da jurisprudência e, enfim, né, enunciados e tudo mais. A lei 9.099, ela é um rolê um pouco mais cheio de detalhes. Por quê? Porque além da lei 9.099, as disposições próprias da lei 9.099, nós temos vários informativos, temos recentemente o STJ, né, publicou as suas 12 teses aplicáveis no âmbito do juizado especial criminal, e fora isso, além da jurisprudência de STF e STJ, a par dessas 12 teses do STJ, publicada recentemente, acho que foi em fevereiro desse ano, também temos os enunciados do FONAGE, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, em que eles disciplinam, não como valor de lei, mas como determinadas questões serão tratadas, lidadas no âmbito do juizado especial criminal. Por exemplo, a gente vai ver a questão da intimação por hora certa, da citação por hora certa, intimação por hora certa, que a nossa lei não prevê isso de forma expressa, mas a gente vai ver que no âmbito dos juizados especiais é vedada a citação por edital. Mas nada se fala sobre a questão da hora certa. E aí se discute, é aplicável ou não? Então, isso não tem na nossa legislação 9.099, isso não tem nas 12 teses do STJ, mas nós temos enunciados do FONAGE que tratam dessa possibilidade de ocorrer a intimação por edital, etc. E tal. Então, a gente ainda tem vários aspectos da lei 9.099 para trazer, porque são diversos mesmo, dezenas. Mas a gente vai tentar, né? Aí, conforme o nosso tempo de aula, que nós teremos posteriormente, e aí a gente tenta fechar da forma mais completa possível para vocês, que vai ser antes da prova Rio Grande do Sul, então, se Deus quiser. E é isso, a gente se vê na próxima aula, partindo daqui. Então, hoje a gente só teve uma mera introdução da lei 9.099 de 95, apenas 2 institutos de uma forma bem rápida também. Então, na próxima aula a gente começa a transação penal os seguintes, e a gente vai fazer uma linha do tempo aqui, com todos esses aqui, pra gente ter um mapinha mental acerca da matéria. Tudo bem pra vocês? Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula. Gente, a gente foi até 1h15,